Bom dia. 2 Reis capítulo 10. Jeú mata os profetas de Baal e os da casa de Acabe. Este capítulo vai contar a história de Jeú, continuar a história dele, que tinha sido ungido rei por meio dos profetas de Elias, e uma das ordens era que ele exterminasse os profetas de Baal e também todos da casa de Acabe. E assim como Acabe tinha 70 filhos em Samaria, ele escreve cartas para todos aqueles que criavam esses filhos, geralmente pessoas importantes, pede para que tomasse a cabeça deles e que os levasse até Jezreel para que ele pendurasse as cabeças, e assim fizeram. Mataram a todos, pegaram os filhos, mataram 70 pessoas, colocaram suas cabeças em cestos e enviaram até Jezreel. Assim Jeú matou todos os que restaram da casa de Acabe, e todos os seus grandes homens e toda a sua parentela, e os seus sacerdotes, até que não havia mais nenhum. Ele então se levanta e vai para Samaria. E quando ele estava indo para Samaria, eis que ele encontra com Jonadab. Jonadab era filho de Recabe, que veio se encontrar com ele, o saudou e perguntou a Jonadab se ele era reto de coração. E ele diz que sim, e que havia feito tudo conforme o Senhor lhe pedira. E ele diz assim: dá-me a tua mão. E deu a mão, e ele subiu na carruagem, e ele o convida para ir com ele, e que ele visse o zelo pelo Senhor. E assim fez com que ele subisse até a carruagem, foi até Samaria, e lá ele matou todos os que restaram de Acabe, até destruir tudo, segundo o que dissera o Senhor, o qual tinha falado por meio de Elias. Ele também reúne o povo e pede para reunir todos os profetas de Baal. Ele manda cartas dizendo que nenhum deles faltasse, que ele queria que todos os profetas de Baal estivessem presentes, porque ele ia fazer um sacrifício a Baal. Na verdade, ele estava fazendo isso com uma forma de poder reunir a todos. É claro que ele não tinha a intenção de adorar a Baal. E assim ele proclama uma assembleia e todos vão lá, todos os adoradores de Baal vieram. Ele pede para que todos se reúnam numa casa, pede para trazer vestimentas para ele e alerta: aqui dentro vão ficar só os servos de Baal. Examinar e ver de que não haja aqui nenhum servo do Senhor, só os adoradores de Baal. E assim que eles entraram, Jeú pede para que 80 homens que estavam ao redor entrassem e matassem a todos. Ele diz: entrai e matai-os, não deixeis nenhum escapar. E eles os feriram com a lâmina da espada. E a guarda e os capitães os lançaram fora e foram até a cidade da casa de Baal. De lá eles removeram todas as imagens de Baal e as queimaram. Derrubaram as imagens, derrubaram a casa de Baal e fizeram dela uma casa, um depósito de lixo até hoje. Jeú destruiu a Baal de Israel. Isso ele fez conforme as ordens do Senhor, que queria vingar todo aquele povo mau e todos os adoradores de Baal, que tanto tinham feito Israel pecar contra o Senhor. Mas, diz a palavra, todavia, quando o Senhor fala todavia, a gente já tem que prestar atenção, né? Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, com que Jeroboão fez Israel pecar. Por quê? Ele não se apartou dos bezerros de ouro que estavam em Betel e que estavam em Dan. Ou seja, ele ainda tinha um coração dividido, tinha um pensamento dividido e não servia somente ao Senhor.
o cochear de dois pensamentos, né? Serve ao Senhor, mas ainda tem os seus ídolos, ainda tem as coisas deste mundo que deveriam ser deixadas para trás e que não foram. Então o Senhor diz a Jeú: como você tem feito bem em executar tudo que é reto aos meus olhos, e fizeste a casa de Acabe segundo o que estava no meu coração, os teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. Porém, como ele não andou na lei do Senhor Deus de Israel de todo o coração, não se apartou dos pecados de Jeroboão, naqueles dias o Senhor começou a diminuir Israel. E Azael, que era o rei da Síria, começou a tomar partes do limite, parte das terras de Israel. Desde o Jordão para o leste, toda a terra de Gileade, os gaditas e os rubenitas, que é aqueles que estavam mais apartados, porque eles estavam além do Jordão. Lembra que eles tiveram muita pressa em se apossar da terra deles, eles não esperaram todos terem a terra, então eles ficaram muito isolados e por isso mesmo eles ficaram mais propensos a perderem as suas terras rapidamente, porque eles não estavam unidos no mesmo lugar como era a intenção do Senhor. Nós já falamos sobre isso. E aqui diz também então que Jeú dormiu com seus pais, foi sepultado em Samaria, e Joacás, o seu filho, reinou em seu lugar. Diz que Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Amém? A história de Jeú, ao mesmo tempo, é uma metáfora de alguém que faz a obra do Senhor conforme o Senhor lhe pede, em parte, porque não obedece por completo. E quem não obedece por completo sofre as consequências do seu ato, porque com o Senhor não dá para ser 50% nem 70%. Ou você é 100% ou você não é nada. Um coração dividido é uma coisa que não alegra o Senhor e é uma coisa que não beneficia a ninguém, porque nós não conseguimos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então que nós aprendamos com a história de Jeú a nos dedicarmos única e exclusivamente ao Senhor, 100% do nosso coração voltado ao Senhor. Amém? Um abraço e até amanhã.